Olá, a paz do Senhor. Começa agora mais uma edição do painel Trombetas e Festas. Falaremos novamente sobre terremotos por causa da tragédia que ocorreu em Mianmar no dia 28 de março. Até o fechamento desta edição, mais de 2.000 mortos e milhares de feridos foram contabilizados. No mês passado, abordamos o terremoto que ocorreu no Brasil e outro no Chile. E as previsões não são boas. O Japão pode ser o próximo a passar por um mega terremoto, com morte de 300.000 pessoas. Talvez você esteja assustado ou preocupado com essas notícias e se perguntando por que tem aumentado o número de terremotos. O pastor Marco Saúde vai responder com textos bíblicos sobre a relação entre terremotos e a volta de Jesus. A paz do Senhor, Andréia, e a todos que nos assistem. Nós vamos falar a respeito da relação das ocorrências de terremotos sentidas em várias partes do mundo como um dos marcadores proféticos que nos alertam para o momento vivido hoje pela Igreja quando se aproxima a volta do Senhor Jesus. Recentemente, no dia 28 de março de 2025, foi registrada mais uma ocorrência de terremoto que atingiu a região de Mianmar, na Ásia, um forte tremor de terra que foi sentido também na Tailândia e em algumas regiões da China. É importante destacarmos que a palavra de Deus relata a ocorrência de alguns tremores de terra em momentos marcantes, como, por exemplo, na morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele rende o seu espírito à palavra do Senhor, em Mateus capítulo 27, no verso 51, diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Também na ressurreição de Jesus, a palavra, em Mateus capítulo 28, no verso 2, relata o seguinte: Houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E nesse mesmo capítulo, no verso 5, o anjo anuncia a Maria Madalena e a Maria que Jesus havia ressuscitado. Agora, falando especificamente do terremoto como um marcador profético da volta de Jesus, nós encontramos uma relação no livro do profeta Ageu, capítulo 2, nos versos 6 e 7, que diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, apontando aí mais uma vez como um sinal que seria utilizado, indicando a proximidade da volta do desejado das nações, o Senhor Jesus. Também encontramos em Mateus, capítulo 24, nos versos 7 e 8, uma relação clara da ocorrência de terremotos em nossos dias, como um dos sinais da volta do Senhor Jesus, onde lemos: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Eu encerro aqui minha fala, reforçando o alerta que o Senhor Jesus nos deixou no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 28, dizendo: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A todos, a paz do Senhor Jesus. O terremoto que atingiu Mianmar, país localizado na Ásia, no dia 28 de março, teve magnitude de 7,7. Causou o desabamento de prédios e pontes, além de rachaduras nas estradas. O número de mortos subiu para mais de 2.000 pessoas. A junta militar que governa o país informou que mais de 3.900 pessoas ficaram feridas e 270 estão desaparecidas.
O Japão é um dos países mais propensos a terremotos. Por isso, o governo do Japão divulgou no dia 31 de março um relatório que prevê um terremoto de magnitude de 8 a 9 pontos, que pode matar 300 mil pessoas. Com isso, a economia do Japão pode perder quase 2 trilhões de dólares. O megaterremoto é aguardado na costa do Pacífico, pode desencadear tsunamis devastadores e o colapso de centenas de edifícios. Vamos ouvir agora a explicação de um especialista sobre a causa dos terremotos, por que alguns são tão perigosos e fazem vítimas fatais. Nosso objetivo aqui é falar sobre a questão dos terremotos. Mas antes de conversarmos sobre eles, uma visão mais geral, nós gostaríamos de deixar 2 recados que são extremamente importantes. Primeiro, que a interdependência é uma lei do universo. Então, a Terra, o cosmos, tudo isso existe uma interligação que nós temos que compreender. O outro ponto que é extremamente importante, que é a natureza não será enganada. Ou nós compreendemos, passamos a respeitá-la e passamos a agir de acordo com ela, convivermos com isso, ou então nós teremos desastres, nós teremos perdas de vidas, nós teremos uma série de consequências. Com relação aos terremotos, o que ocorre? A natureza, a Terra propriamente dito, ela é formada de 3 camadas. E essa camada externa, chamada litosfera, como se fosse uma maçã, é aquela parte fina da maçã. Aí nós temos outras camadas. E essa camada fina da chamada litosfera, o que ocorre? Como se fosse tábuas dentro de uma bacia d'água. Elas têm uma série de movimentos. E aonde vai ocorrer terremotos, vulcões, assim por diante? Exatamente quando essas placas elas tocam uma nas outras. E aí nós temos vários movimentos, que não nos interessa agora. Com relação a Mianmar, com relação a esse terremoto que ocorreu recentemente, o que nós percebemos? Essa região está em cima desse ambiente, do toque dessas 2 placas, que é a euroasiática e a indiana. Por isso que nós passamos a ter terremotos, né, com um potencial muito grande de destruição, 7,7, que traz uma série de consequências para aqueles que vivem ali. Agora, por favor, o que nós temos que entender? Nesses ambientes, não há como nós termos uma construção da mesma forma que nós temos no Brasil, onde nós não temos a possibilidade de ter esses terremotos. Por quê? Porque nós estamos lá no meio dessa tábua, nós estamos lá no meio dessa placa tectônica. E aonde que ela ocorre aqui no Brasil? Ela vai ocorrer lá no mar, né? Abrolhos. Nós temos aqui uma cadeia marítima no meio do mar, que são o toque das 2 placas. Quais são elas? A africana e a sul-americana. E olha que coisa extraordinária que nós podemos observar. O rio Amazonas, ele corria para o Pacífico, corria lá para o Chile. Aí o que ocorreu? No toque dessas 2 placas, ok? Aí surgiu os Andes. E o rio Amazonas teve que voltar para o atual ambiente que nós observamos na atualidade. Tudo isso é comprovado pela geologia, por aqueles que estudam solos, e nós podemos ver perfeitamente na nossa conclusão que a Terra, o universo, é dinâmico, que é uma interdependência entre tudo isso, e nós temos que aprender com a natureza, porque senão as consequências certamente virão. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor a todos!